Imagina só, você é um garoto comum, vive num orfanato e é apaixonado por basquete. E um dia você encontra um par de tênis velhos com as iniciais MJ rabiscadas na sola do tênis. Você calça e de repente começa a jogar como Michael Jordan. Parecia impossível, mas em 2002 o cinema provou que com um pouco de sorte, fé e uma boa dose de mágica, qualquer um podia virar uma lenda das quadras. Pequenos Grandes Astros foi aquele tipo de filme que marcou quem cresceu nos anos 2000. Tinha comédia, emoção e um elenco que misturava crianças com astros reais da NBA. Tudo isso embalado por aquela vibe leve e sonhadora que só o cinema daquela época tinha. E o mais incrível, por trás dessa história cheia de fantasia, tem bastidores curiosos, improvisos engraçados e os segredos que pouca gente conhece até hoje. Então se ajeita aí, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente vai viajar direto lá para 2002, quando um simples par de tênis podia mudar o destino de um garoto e toda uma geração que sonhava ser como Mike. A história acompanha Calvin, um garoto órfão de 13 anos que sonha ser um grande jogador de basquete, mesmo sendo baixinho e sem muito talento nas quadras. Um dia, o destino muda completamente quando ele encontra um par de tênis velhos com as iniciais MJ rabiscadas. Durante o intervalo de um jogo, Calvin é chamado para participar de uma brincadeira com o público, mas acaba roubando a cena ao derrotar um jogador profissionais com dribles e enterradas incríveis. O momento viraliza e o menino é convidado para jogar na NBA de verdade, se tornando uma sensação instantânea. Mas com o sucesso também vêm os desafios, a fama, as responsabilidades, a inveja e o medo de perder aquilo que o torna especial. Ao longo da história, Calvin aprende que o verdadeiro talento não vem dos tênis mágicos, e sim do coração, da amizade e da vontade de nunca desistir dos seus sonhos. Bow-Wow já era uma estrela mirim antes do filme. Quando Os Pequenos Grandes Astros começou a ser produzido, o nome Lil Bow-Wow já era muito conhecido, principalmente entre a criançada e os adolescentes da época. Ele tinha apenas 14 anos, mas já era um dos rappers mirins mais famosos do mundo. Em 2000, Bow-Wow lançou o seu primeiro álbum, produzido por ninguém menos que Snoop Dogg. Mesmo sem experiência como ator, Bow-Wow chamou a atenção dos produtores por causa do carisma absurdo, da energia e pela forma como se conectava com o público jovem. A ideia era encontrar alguém que tivesse a mesma vibe encantadora do protagonista, e Bow-Wow encaixou perfeitamente no filme. Pequenos Grandes Astros acabou sendo o primeiro grande papel da sua carreira no cinema, e abriu as portas para várias outras produções, como Férias da Família Johnson, Bilhete de Loteria e Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Vários jogadores reais da NBA participaram do filme. Uma das coisas mais legais de Pequenos Grandes Astros é que eles trouxeram várias estrelas reais da NBA da época em que o basquete estava vivendo uma geração absurda de talentos. Entre os jogadores que aparecem no filme estão Allen Iverson, Jason Kidd, Vince Carter, Dirk, Steve Nash e Tracy. Isso deu ao filme um ar mais autêntico, porque ver um garotinho enfrentando verdadeiros astros da NBA deixou tudo mais divertido e memorável. O filme foi gravado em estádios reais da NBA. Uma curiosidade muito massa é que Pequenos Grandes Astros não usou quadras falsas ou cenários montados. As partidas do filme foram gravadas em arenas reais da NBA, como o Staples Center e a Arena do Toronto, onde o time jogava na época. E o mais impressionante, muitas cenas foram filmadas entre jogos de verdade da NBA. Ou seja, a produção esperava terminar uma partida real, entrava rapidinho na quadra e gravava as cenas do filme, e depois já desmontava tudo para a próxima atração da noite. Em várias sequências, o público que você vê nas arquibancadas não são figurantes de cinema, são torcedores reais que tinham ido assistir a um jogo da NBA e nem sabiam que estavam participando de um filme. Alguns fãs até contaram depois que acharam que estavam vendo um show de intervalo e só descobriram que era a gravação de um filme quando o trailer saiu meses depois. Isso tudo deixou o filme com um clima muito mais autêntico.
Sucesso de bilheteria. Pequenos Grandes Astros pode até parecer só mais um filminho da sessão da tarde, mas na época ele fez um barulho enorme. O filme custou cerca de 30 milhões de dólares para ser produzido e no fim das contas ele arrecadou mais de 62 milhões de dólares ao redor do mundo, ou seja, dobrou o investimento. Para um filme infanto-juvenil lançado no meio de vários blockbusters gigantes do começo dos anos 2000, isso foi um resultado excelente. Michael Jordan não autorizou usar a sua imagem ou referência direta. Essa parte muita gente não sabe. Mesmo o filme sendo totalmente inspirado na lenda Michael Jordan, ele não permitiu que seu nome ou imagem ou qualquer referência direta fosse usada na produção. Por isso, ninguém no filme fala Michael Jordan em voz alta. Nenhum uniforme, foto ou vídeo oficial dele aparece no filme. Os famosos tênis só trazem as iniciais MJ, que era o máximo que a produção podia usar legalmente. Eles tiveram que contornar isso com criatividade, deixando as conexões apenas subentendidas. E o mais curioso é que mesmo sem citar Jordan diretamente, o filme funcionou perfeitamente. Todo mundo entendeu a referência, o público se conectou com a história e o nome Like Mike virou icônico. O filme quase teve outro nome. Antes de decidir por Like Mike, que é o título original lá nos Estados Unidos, o estúdio tinha um título bem diferente em mente, Magic Snakers, que traduzindo seria algo como Tênis Mágicos. A ideia fazia sentido, já que a história gira justamente em torno dos tênis que dão poderes ao Calvin, mas isso não soava tão chamativo. Aí veio o pensamento, e se a gente fizer uma referência direta ao Michael Jordan, mesmo sem poder usar o nome dele oficialmente, só a expressão Like Mike, que significa como o Mike, já era poderosa. Michael Jordan dominava o basquete, os comerciais, os tênis e tudo. Então, o estúdio trocou o nome e apostou no apelo emocional e funcionou perfeitamente. Like Mike virou um título muito mais forte, fácil de se lembrar, chamou a atenção dos fãs de basquete e ainda conectou o filme à lenda Michael Jordan, mesmo sem ele aparecer. Foi uma jogada de mestre no marketing. Mas é claro, isso tudo só funcionou lá para a Europa, porque aqui no Brasil o filme recebeu o título como Pequenos Grandes Astros, algo que fugiu totalmente das referências para Michael Jordan, mas ficou um título bem legal aqui para o Brasil. A continuação, Pequenos Grandes Astros 2. Apesar do sucesso do primeiro filme, a sequência não contou com Lil Bow Wow no elenco, não teve NBA e nem a mesma magia do original. O estúdio decidiu lançar uma continuação direto para DVD, e como se dá para imaginar, o orçamento foi bem menor e a proposta do filme mudou bastante. No segundo filme, o protagonista é Jeremy, um garoto que descobre um par de tênis mágicos que também pertencia ao lendário Michael Jordan. De novo, no filme só é mencionado o MJ. Com esses tênis, ele vira um craque no basquete de rua e começa a chamar a atenção de todo mundo. Mas logo surgem problemas, responsabilidades e ele precisa aprender que talento não é tudo. O filme é praticamente um remix do primeiro filme, só que bem mais simples. Lil Bow Wow não voltou para a continuação. Ele disse em entrevista que não tinha interesse em repetir o papel. E outra, ele já estava um pouco mais velho quando foi lançado o segundo filme em 2006. Ele tinha cerca de 19 anos na época. E o filme também não era um grande projeto de cinema, tanto que foi lançado direto para DVD. Ou seja, era basicamente uma continuação, só que só de nome. O filme teve um orçamento bem baixo, não passou nem sequer pelo cinema, ele foi lançado direto para DVD e recebeu críticas bem fracas. Apesar da crítica não gostar, eu gostei muito do segundo filme. É um filme divertido e leve para você assistir com a família. Então vai aqui a minha recomendação: assistam o primeiro e o segundo filme, mesmo que eles não tenham ligação, assistam. Agora que a gente já relembrou um pouco da história, descobriu várias curiosidades e viu tudo o que rolou nos bastidores, bora dar uma olhada no antes e depois do elenco. Alguns seguiram carreira e continuam aparecendo por aí, outros acabaram sumindo da mídia e infelizmente alguns já nos deixaram. Então vamos conferir rapidinho como estavam na época e como estão hoje.